Salve, galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui é Bruna Oliveira quem fala e é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, ainda mais porque hoje nós temos novidades, gente. Nós estamos lançando o nosso primeiro e-book e é muito, mas muito prazeroso falar isso para vocês porque vocês fazem parte dessa história também. São 5 histórias contadas por nós, adaptadas por nós, é claro, falando sobre exorcismos, ou seja, casos de possessão. Você pode comprar esse e-book clicando no link que eu vou deixar aqui embaixo e também na descrição. Você vai pagar apenas R$ 20 e com esse valor você vai ajudar tanto o canal quanto também o tratamento do nosso Gaelzinho, que tem 5 anos, é TEA, nível 3, tá? Ele não fala, não verbal, a gente já pede também a ajuda de vocês há algum tempo, né, a respeito disso, para que ele possa continuar nas terapias dele enquanto o SUS ainda não chama. Ele está na fila para que ele possa ir para o RIA, que é um projeto aqui do Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, só que ele ainda não foi chamado. Então, enquanto ele ainda não foi chamado, a gente pede a ajuda de vocês através da nossa chave Pix, que eu também vou deixar aqui na descrição para vocês, aqui na tela. Só que com isso, comprando esse e-book, você fica sabendo das histórias que a gente já contou aqui, são apenas 5 histórias. Mas vai ter outros e-books também, conforme a gente vai vendo, né? Se vai valer a pena ou não produzir o volume 2. Com outros casos também que não são apenas exorcismos. Então, eu espero que vocês nos deem essa força mais uma vez, tá bom? Bom, antes de começar, né, de chamar a vinheta, já vou adiantando o caso aqui para vocês, tá? Hoje nós vamos entrar no Criminal Case, porque foi um caso que está estourando aí na mídia e já recebi alguns pedidos aqui no Facebook, também no YouTube, mas no Facebook principalmente, para que a gente possa falar sobre o rapper Diddy, que está preso desde o dia 16 de setembro, e com ele muita gente, segundo algumas fontes também, porque há muitas teorias dizendo que outros artistas muito famosos estariam preocupados por causa da ligação que tiveram com ele, inclusive a cantora Anitta, mas é claro que isso são teorias, porque ela participou de uma festa privada dele, aonde ele disse, né, literalmente, que o que se passa lá dentro fica lá dentro. Então, muita gente também está associando outros atores, pessoas muito importantes da música também mundial, estariam bastante preocupadas, porque caso ele abra a boca, muita gente poderia ir junto com ele e ele está arriscado a pegar prisão perpétua. É um assunto que está abalando o Hollywood e eu estou trazendo esse caso para vocês agora. O nosso canal é mais focado no sobrenatural, mas para quem acompanha a gente já nos nossos 3 anos de estrada, sabe que nós também temos uma playlist aqui no canal chamada Criminal Case, e é nessa playlist que nós vamos trabalhar hoje, e o assunto é o rapper Diddy, também, ou P. Diddy, como ele também é chamado, entre outros apelidos que também estão no processo dele. É um resumão que eu vou trazer para vocês, tem muita coisa que eu não vou poder deixar aqui, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas, mas se vocês gostarem, dependendo do resultado do vídeo, a gente pode fazer a parte 2 contando o processo, né, na íntegra, realmente como está o caso dele, que não é nada bom e ele realmente está arriscado a pegar a prisão perpétua. Segundo ele mesmo falou, ele dá todo o dinheiro que ele tem, ele paga o que ele pode pagar para que ele saia dessa furada que ele se meteu, mas a gente sabe que a justiça americana não é bem assim, não é com dinheiro que tudo se resolve, tá bom? Então esse vai ser o nosso vídeo de hoje e eu espero que vocês gostem. Agora chega de papo, Vlad, solta a vinheta. District 1, be advised. Incoming 911 callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20. Esse homem, gente, ele está abalando Hollywood e olha, o caso dele não é nada fácil de resolver, muita gente está com medo e vocês vão entender por quê. Todos os magnatas do hip hop estão vendo seu mundo caindo aos pedaços e tem muita gente grande envolvida, e se Diddy continuar preso, mais gente vai com ele. Ele, inclusive, já foi namorado da cantora Jennifer Lopez, entre outras celebridades, mas não é porque ele namorou com ela que ela tem alguma coisa a ver com tudo que ele faz, porque o que está acontecendo? Pelo que eu percebi, tem muitas teorias que já estão sendo colocadas como certas.
E não é bem assim que funciona. Ele acabou de ser preso, muita coisa está totalmente em sigilo, então como assim que está vazando as informações? A gente sabe que vaza mesmo. Só que tem muita gente também que já está sensacionalizando em cima disso tudo, criando teorias da conspiração como se fossem certas. Então tem que tomar muito cuidado, principalmente ali em relação à Anitta. Ela participou de uma festa, eu vi um vídeo, acho que viralizou aí na internet também, onde ela não estava nada bem. Muita gente falou que ela estava sob o uso de algumas substâncias, aonde ela negou depois. Só que o Diddy apareceu, aonde ela falou também depois que ela não estava muito bem, alguma coisa no sentido, e ele meio que cortou ela dizendo que o que acontece numa festa privada dele fica na festa privada. Ele falou num tom de brincadeira, mas o recado foi dado. O nome do Diddy, na verdade, é Sean John Combs, e ele está sendo chamado de o coisa ruim de Hollywood. Ele também é chamado de Puff Daddy, e desde os anos 90 ele faz muito sucesso na música e também em investimentos empresariais. Ele montou algumas gravadoras, e essas gravadoras também tinham rivais, e é onde ele foi envolvido também. Pelo menos agora isso está saindo mais à tona. Mas em 1996 o rapper Tupac ele faleceu, e logo depois em 1997 um outro rapper bastante ligado também ao Diddy faleceu também. E há quem diga que essas duas mortes também estão ligadas a rixas, aonde essas gravadoras queriam que um fizesse mais sucesso do que o outro. Então o Diddy, ele foi, de certa forma, mal visto, mas nada até hoje foi provado contra ele. Mas por causa da denúncia de uma ex-namorada, que a gente já vai chegar lá, tudo isso está sendo reaberto novamente. O outro rapper que faleceu em 1997 também era considerado um grande amigo do Diddy, apesar deles terem algumas desavenças por causa de gravadoras. Então esse rapper, ele se chamava Notorious Big. O Diddy, ele teve uma infância bastante conturbada também. Ele tem 7 filhos e ele nasceu no dia 4 de novembro de 1969 e ele se tornou assim praticamente do nada um dos homens mais ricos do mundo. Ele foi dono de várias gravadoras importantes como a Lano Hits, entre outras também. E ele se envolveu com várias pessoas famosas, inclusive ele foi contratado por ninguém menos do que Mariah Carey, porque ela queria que ele remixasse algumas das músicas dela para que tivesse um pouco mais de popularidade, já que o nome dele também estaria envolvido. Então ele estava no mundo das celebridades. As celebridades pagavam ele para que ele organizasse festas. Mas assim, gente, não é todo tipo de festa, que eram festas privadas. Algumas eram festas onde apenas realmente era para a organização, ele fazia isso muito bem, mas também tinha aquelas que eram as festas privadas, né, onde muita coisa ali ilegal provavelmente acontecia. Ele é considerado um dos maiores e grandes chefões dessa liga musical. Todos os queriam por perto, como eu contei para vocês. Ele era o bambambam da música e também das festas, até que ele foi preso. E ele lançou também a marca de vodka Ciroc, que é conhecida mundialmente. Ele também lançou um monte de gente no mundo da música, inclusive o Justin Bieber, onde algumas teorias da conspiração apontam que o Justin fez uma música, se eu não me engano, em 2020, não lembro agora o nome da música, se eu não me engano é Yumi ou Ayumi, alguma coisa assim, aonde ele estaria dando algumas indiretas a respeito das coisas erradas que esse rapper, né, fazia, mas isso não foi comprovado, porque quem denunciou ele não foi o Justin Bieber, pelo menos não é algo confirmado, apesar de algumas fontes também apontarem que ele também foi na delegacia após a ex-mulher do rapper ter ido, mas isso não é certo, isso não é ainda concretizado, tá? São apenas teorias da conspiração. Agora, a questão da música, muita gente já falou na época que provavelmente sim, já misturaram os filmes As Branquelas, dizendo que lá também teria sido uma sátira, né, aonde um dos personagens principais, né, representaria o rapper Diddy.
Em 1993, o Diddy ele lançou a gravadora Bad Boys Records, também chamada de Bad Boy Entertainment. E nessa gravadora ele lançou inúmeros nomes e hits também de sucesso, e aí que a coisa cresceu, mas também começou a desandar, porque muito dinheiro e não sabia como gastar e começou a gastar com coisas que ele não deveria. Essas coisas que ele não deveria veio, por exemplo, coisas ilícitas, ilegais, sexuais, e daí não parou mais e envolve o nome de muita gente, porque muita gente famosa também participava dessas festas. Não quer dizer, gente, que essas pessoas como Rihanna, Will Smith, que pagavam também muitas vezes para que ele organizasse algumas festas. Essas pessoas também participaram de festas. Não quer dizer que elas também praticavam coisas ilícitas. Vamos separar as coisas. Isso ainda está sendo investigado. Não quer dizer, a própria Anitta mesmo, não quer dizer que ela tem alguma coisa a ver com as coisas erradas que ele fazia. E nem que talvez que ela tenha participado. Mas ela, com certeza, ela viu muita coisa, porque ela teve acesso a uma festa restrita. Mas são poucas pessoas que vão lá e é uma coisa que dá para ver que ele não gosta que comente. Ou seja, o que é feito lá, fica lá. Então, coisa muito boa não deve ser. Muitas pessoas o acusaram, tá? E são acusações, assim, pesadíssimas, referentes a abuso, chantagem e até mesmo falecimentos, como eu comentei para vocês, dos rappers, né? Tanto o Tupac quanto o The Notorious Big. Ele também está sendo envolvido nisso agora, tantos anos depois. Na época já foi cogitado, mas não foi provado nada, mas agora isso reacendeu novamente. Eu não vou poder contar para vocês tudo que ele está sendo acusado, porque senão esse vídeo não sai do ar, tá, gente? O nosso canal, principalmente o nosso canal. Ele é muito, muito vetado, então qualquer coisa que esteja ali fora da linha, o YouTube já considera algo que não pode ser falado. Muitos canais detalham na íntegra as narrativas assim totalmente fortes e nada acontece, mas o nosso já foi penalizado, então por isso que eu vou tomar muito cuidado no que eu vou contar para vocês, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Inclusive tem um vídeo dele na internet, não tão recente assim, mas também não tão longe assim. É um vídeo que aconteceu onde ele estava num hotel, onde ele corre com uma toalha enrolada e ele joga um vaso numa mulher. Então ela sai assim desesperada, ela pede por socorro. Então dali também piorou bastante a situação dele, vai ser muito difícil ele sair da prisão. Tudo isso veio à tona por causa de uma denúncia de uma ex-namorada dele chamada Cassie Ventura. A Cassie, ela comentou que ela sofreu vários tipos de abuso psicológicos, sexuais e outros tipos de coisa que não dá nem para contar. Foi feita uma vistoria tanto na casa dele quanto também em algumas gravadoras, em alguns locais aonde ele faziam festas, e foram encontrados materiais muito estranhos, como por exemplo lençóis em grande quantidade, lençóis que deveriam ser trocados com bastante facilidade, com bastante frequência. Foram encontrados mais de 1000 frascos de óleo de bebê, lubrificantes, luzes, entre outras coisas. Então, assim, há quem diga que o que acontecia? Que em muitas dessas festas, essas pessoas elas recebiam na bebida, sem saber, algum tipo de substância ilícita. Sem saber, elas ficavam totalmente fora de si e ali muita coisa acontecia. E que esse óleo de bebê era utilizado tanto no chão quanto nas pessoas para que elas também não conseguissem se levantar com facilidade. Então a Cassie, ela confirma que não só ela, mas outras pessoas também passaram por esse tipo de abuso, que tudo isso era filmado e que depois ele cobrava, tanto em dinheiro pelo silêncio dessas pessoas, quanto também em favores sexuais. Então a história dele é realmente muito pesada. E aí que entra a questão de outras pessoas também de Hollywood, porque ele vivia cercado. Mas não quer dizer que essas pessoas faziam parte disso tudo. Mas as festas privadas dele eram lotadas. E essas pessoas de Hollywood, elas frequentavam também. Então, não foi só a Anitta. A Anitta, né, perto de outras pessoas de Hollywood, até tem locais que ela não é nem tão conhecida assim. Mas tem pessoas de Hollywood que eu prefiro não citar o nome porque está em fase de investigação. Então é muito chato você chegar aqui e dizer:
foi a fulana de tal, porque já tem local dizendo que Will Smith participava, que a Rihanna participava, que a Beyoncé participava, só que isso ainda não foi provado. Essas pessoas tinham contato com ele, mas era para organização de festas, e não quer dizer que elas participavam desse tipo de coisa, porque se for realmente verdade, ele não sai da prisão. Além da Cassie, também teve uma outra história, gente, muito estranha, envolvendo uma esposa dele chamada Kim. Ele tem 7 filhos, eu não sei se todos os 7 são com essa mulher, mas ela estava já para se separar dele, era um casamento também bastante tumultuado, eles viviam brigando. Também teve muitos relatos de traições, e o que aconteceu? A Kim, ela teria resolvido fazer por conta própria, sem consultar o esposo, uma autobiografia, onde ela falaria também muitas coisas que ela sofria na mão dele, alguns filhos negam, outros não. Só que o que acontece? Ela faleceu de uma forma bastante misteriosa e um detalhe muito intrigante. O caixão dela foi encomendado 3 semanas antes do falecimento dela. E justamente por quem? Pelo Diddy. Então é mais uma acusação contra ele, que ele também está sendo investigado sobre a morte da sua ex-esposa. Teve um caso também que o Diddy, ele participou, digamos assim, de um tiroteio em uma boate em alguns anos atrás com um rapper chamado Shane, e algumas pessoas infelizmente perderam a vida. Mas o curioso é que o rapper Shane, ele estava na mesma situação do Diddy, ele também estava armado, só que ele foi preso e ele foi condenado por porte de armas e também pela morte dessas pessoas e por todo o estrago que aconteceu nesse estabelecimento. Agora o Diddy não, ele foi preso, ele assinou lá um termo de porte de armas, mas ele simplesmente foi liberado, ou seja, tem muita gente que acusa ele também de calar a boca das pessoas, porque esse homem tem muito dinheiro. Então a Cassie, que era ex-namorada, ela confirma tudo isso, que tem muita coisa pesada, que é para a polícia investigar, só que ela também não disse tudo, porque ela também não pode. Isso ainda está em sigilo. Então tem canais que já estão dando outras versões, mas eu peço para vocês tomarem muito cuidado antes de tomarem a frente, porque para isso tem que ter certeza. E é por isso que eu quero que vocês me peçam se vocês querem o vídeo 2, porque esse vídeo 1, ele é só uma premissa de tudo que esse cara possivelmente fez. E há testemunhas que trabalharam com ele, empregados que trabalharam com ele, que já começaram a abrir a boca, isso é fato, aonde esses olhos de bebês foram confirmados, que as pessoas eram banhadas com aquilo ali, e eram festas assim que muitas vezes ele organizava, tinha crianças nessas festas também, só que talvez não que essas crianças estejam envolvidas nisso tudo. Agora, as pessoas adultas, elas tinham uma dosagem depois aplicada. Quando amanhecia o dia, por exemplo, ele já tinha uma equipe, praticamente uma equipe de paramédicos, aonde era aplicado nessas pessoas um medicamento para que a ressaca fosse curada. Ou seja, tem gente que não lembra de nada, absolutamente nada, mas sabe que não foi uma experiência positiva estar nessa festa. Tem muitos atores, atrizes que foram e disseram que era muito bom até mais ou menos 1h da madrugada. Depois disso, quem pudesse sair de lá, que saísse, porque a coisa ficava muito pesada. Então, ele está sendo acusado de tudo isso, coerção, chantagem, abusos de todos os tipos, de chantagear as pessoas com essas fitas, porque parece que ele gravava, que ele tirava fotografias, ele e uma equipe que trabalhava com ele, para que essas pessoas também ficassem na mão dele e devessem depois favores, tanto em dinheiro quanto também em favores sexuais. Só que tudo isso ainda está sendo investigado. O advogado dele que ele contratou diz que ele vai jurar inocência no tribunal, que ele diz que ele não fez nada disso, que isso tudo é uma rixa de gravadoras que armaram para cima dele. Pode ter acontecido, porque a gente sabe que no mundo da fama muita coisa é permitida, se é que vocês me entendem, né? Permitida, mas não uma coisa legal nos dois sentidos, né? Tanto legalmente quanto uma coisa legal de se fazer com outra pessoa. Então é um caso bem complicado, o caso dele, bem curioso também,
E eu tô bem atenta ao que vai acontecer depois para poder passar aqui para vocês, tá bom? Esse então foi um resumo de tudo que a gente já conseguiu pegar aí dele, mas se vocês quiserem a gente faz a parte 2 para ver se toda essa história que realmente estão contando do Diddy, se tudo isso é verdade ou se realmente ele tá certo, mas uma coisa é fato, ele enriqueceu de uma forma que não dá para explicar e muitas contas dele não estão fechando, tem muito dinheiro aí que ele falta nota fiscal para justificar, e esses materiais, lençol, óleo de bebê, lubrificante, gente, para que ele tem uma quantidade enorme disso tudo nessas festas privadas, e por que essas pessoas confirmaram que tiveram essa aplicação venosa depois dessas festas? Então agora muita gente que frequentou também esse local está indo até a delegacia prestando queixa, dizendo, olha, eu estive realmente na festa dele, eu não me senti bem em determinado tempo, me senti num local escorregadio, depois eu não lembro direito do que aconteceu e quando eu acordei eu já estava ganhando essa injeção. Então o que acontecia lá dentro? Coisa boa com certeza não era, tá bom? Então se você quer saber a parte 2 disso tudo, você me pede que a gente pesquisa mais, estamos acompanhando esse caso que está na mídia e vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Se souberem também de mais alguma coisa, deixa aqui para mim no comentário, tá certo? Um beijo grande, até a próxima história. E, gente, também curtam o nosso outro canal, Castelos do Templo, porque é muito importante pra gente. Quem gosta de criminal, só esse tipo de assunto, por favor, maratonem também a nossa playlist, tá? Que é Criminal Case. Eu vou deixar lá no nosso grupo do WhatsApp. E, por favor, comprem o nosso e-book, porque assim vocês ajudam o nosso canal a crescer, impulsionam muito o nosso trabalho e ajudam também o nosso Gael, tá certo? Um beijo grande em todos e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado a todos vocês. Obrigado. Callers are reporting numerous Code 6 parties racing. Dispatch 2 Echo 12, we're moving the quadrant. We're going to focus on the north side of his last known 20.